5 livros de ficção que todo escritor deve ler. Bom, eu vou colocar uma lista aqui de 5 livros, naturalmente existem muito mais, de livros que eu considero importantes e essenciais para você que quer começar a escrever um livro. Eu sou Juliano, me siga aqui para mais conteúdos literários, dicas de escrita criativa e diversos outros assuntos da literatura. Se inscreva no canal que tem conteúdo todos os dias aqui, beleza? Então, como eu disse, essa é uma lista que ela não é exclusiva, não é única, não tem nenhum manual de escrita criativa que fala que tem que ler exatamente esses livros, mas são livros que me ajudaram bastante e ainda me ajudam no meu processo de desenvolvimento como escritor. E antes de eu falar essa lista, se você já quer saber dos livros de uma vez, pula o vídeo lá pra frente, mas um ponto muito importante, que a melhor forma do escritor estudar é lendo. Tá? E lendo diversos livros de diversos gêneros para você conhecer a escrita de escritores renomados e até mesmo de escritores que estão começando ainda a sua jornada literária, porque a partir de uma leitura crítica, a partir de uma leitura na visão de escritor, você consegue entender como que é a formação de diálogo, estrutura narrativa, como que é a criação e resolução de conflitos, como colocar um plot twist na melhor posição ali do seu livro e diversos outros aspectos que são essenciais para uma história prender a atenção do leitor. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda sobre os escritores, mais você vai conseguir desenvolver a sua escrita. E o primeiro livro que eu vou indicar aqui para vocês é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Por que o livro do Jefferson está aqui? Ele tem uma característica que é pouco utilizada nos livros de ficção, que é a utilização do narrador em segunda pessoa. A gente tem o Pedro, que é o narrador, que em diversos capítulos ele fala, ele reconta, ele relembra suas memórias do seu pai, que foi assassinado e tudo mais. E em alguns momentos ele fala, você que já fez tal coisa, você que foi para tal lugar, você que se lembra. Então ele tem alguns capítulos que ele tem essa narrativa desse ponto de vista do narrador que não é tão comum nos livros de ficção. É um uso extremamente interessante que mostra a riqueza ali da construção narrativa, da habilidade de escrita do Jefferson e que ajuda bastante para os escritores entenderem essas formas modulares ali de escrita. Então achei muito interessante, além do que o Jefferson ele consegue entregar no livro dele, a partir de uma escrita extremamente fluida e simples, abordar temas extremamente necessários, pesados e que vão impactar muitas pessoas. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, eu vou colocar aqui um livro que eu tenho do Carlos Drummond de Andrade, que é Quando é Dia de Futebol, porque o Drummond, ele não precisa nem falar do currículo dele, mas tem diversas crônicas e diversos textos esportivos. Então, a gente tem uma diferença também de escrita narrativa em relação a um romance. Aqui nós temos as crônicas, que ela, através de um humor, muitas vezes ácido, através de certa ironia e também de um texto que retrata o cotidiano, tirando um certo deboche, muitas das vezes, ou retratando a partir do ponto de vista, né, do escritor, o que ele interpreta de situações, enfim, temas geralmente, quase sempre, relativos à sociedade. Então, uma leitura, de certa forma, eu não falo nem mais leve, mas mais palatável, muitas vezes, do que nós temos da sociedade. Então, Quando é Dia de Futebol, eu que sou apaixonado por futebol, é um livro que eu recomendo. Eu não li todas as crônicas que estão aqui, mas eu julgo como um texto interessante para essa forma modular de você ler e entender a escrita de grandes autores, tá? Um outro que eu tenho aqui, já partindo para uma literatura estrangeira, que é Sobre a Escrita, de Stephen King. Eu também sou um apreciador das histórias de suspense, já li alguns livros de Stephen King. Ele tem uma escrita bastante particular, ele é prolixo muitas vezes, mas ele cria universos e contextualização de personagens muito forte. Ler Stephen King é interessante para você ter essa análise como escritor de como você consegue
envolver o leitor, como que você consegue criar universos incríveis, personagens memoráveis e narrativas extremamente inteligentes. E o sobre a escrita, de uma forma mais específica, o Stephen King ele meio que divide o livro em duas partes. A primeira, que é ele meio que contando a biografia dele, que é bem interessante, qual que é a história, a jornada literária dele, então serve como inspiração, apesar que é uma realidade norte-americana de décadas atrás, então dificilmente a gente consegue aplicar numa realidade atual, mas para contexto histórico é interessante. E a segunda parte desse livro, ele dá dicas, ele explica o processo criativo, como construir uma história, ele fala sobre a escrita literalmente, como é o título do livro. Então, é uma forma, uma visão, né, cultural, uma visão de criação literária diferente da nossa, mas é interessante para ver como que é o processo criativo de escrita do Stephen King. E ele não chega a ser um livro técnico, não é um livro didático, mas é um livro que é um relato do próprio autor, do como ele acredita que é interessante para os autores escreverem. E se você é fã do Stephen King, esse livro é essencial para você conhecer a história dele. Mais um livro que nós temos aqui, aí já é um livro extremamente mais técnico, que é do Christopher Vogler, que é A Jornada do Escritor. O próprio título já diz, estrutura mítica para escritores. E a gente tem, né, o clássico livro de 49 do Joseph Campbell, que é O Herói de Mil Faces. Eu até tenho ele aqui, eu esqueci de pegar, mas tudo bem. E a partir dessa história do Herói de Mil Faces, que a gente conhece como a jornada do herói, e eu vou até colocar aqui embaixo o texto que eu escrevi, mostrando a diferença entre as duas teorias, né, as duas estruturas de criação de jornada ali, de história, tanto do Campbell quanto do Vogler, para você entender. De um lado nós temos 17 passos, e aqui, né, tem a explicação de quais são os 12 passos ali que o herói, né, o seu protagonista, o personagem, ele passa todo o ciclo dele na narrativa do livro. Então, vou até pegar aqui, né, no próprio sumário a gente já vê, por exemplo, né, a gente tem além do livro 1, que ele chama, né, que é o mapeamento da jornada, os arquétipos, falando sobre o herói, enfim, é meio que uma introdução grande. E o livro 2 fala quais são os estágios da jornada, e tem o mundo comum, que é a primeira etapa, chamado para aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor e por aí vai. Então aqui ele fala quais são os passos que ele acredita que são interessantes, que o seu narrador, o seu personagem, ele tem que passar. Então, é interessante, as grandes histórias que nós temos são baseadas nesse tipo de estrutura, né, de construção de história, como desde Star Wars, Harry Potter, os filmes da Marvel, enfim. E quando você vai lendo e vai entendendo esses passos, e, bom, você não precisa ler esse livro todo, que é um livro bem grande, mas o texto que eu vou colocar aqui embaixo, que eu escrevi, em 5, 10 minutos, você consegue entender 100% como que funciona essa jornada, tá? Então é interessante para você entender a construção, principalmente de um romance, de um livro maior, de uma estrutura de história mais complexa. É bem legal para você entender como que você deve, como você pode escrever a sua história. E por último, e é um livro flexível, vamos colocar assim, que aí eu já recomendo um livro que é exatamente a temática que você vai escrever. Então, se você gosta de um suspense policial, leia bastante suspense policial. E claro, você vai ter os seus livrinhos favoritos. Se você escreve sobre ficção urbana, contemporânea, vai ler livros nesse sentido. Se você é um poeta, leia bastante poesia, naturalmente. E o livro que eu vou trazer aqui é Apocalipse Z, O Princípio do Fim. Coincidentemente, o autor Manel Loureiro, que é um autor espanhol, tem o mesmo sobrenome que o meu. Ou eu tenho o mesmo sobrenome que ele, enfim. Mas por que eu gosto? Se você é escritor de ficção científica, pós-apocalíptica e de zumbis igual eu, você tem que ler esse livro se você ainda não leu. Por quê? O Apocalipse Z, particularmente, é o tipo de história que eu gosto bastante, que mostra o início do surto. Mostra como que o mundo teve que se adaptar em questão de dias, em questão de poucas horas, ao novo surto, as primeiras transformações, a descoberta desse novo e quais são as primeiras ações que você toma em fuga.
Então, o protagonista aqui, ele passa por esse momento, ele que vive naturalmente na região da Espanha, e ele sai da sua casa, ele tem todo um traçado de jornada, junto com seu gato, tem vilões, tem diversas regiões, tem enfrentamento com os zumbis também. É uma jornada extremamente rica em detalhes, complexa, interessante, e que vai te guiando, e é uma história linear. A gente não tem um vai e vem ali cronológico, a gente tem capítulo 1 conectando com 2, com 3, com 4 e por assim em sequência. Então é um livro muito, muito bom. Eu me arrisco a dizer que foi o principal livro de ficção científica de zumbis que eu li. Já li The Walking Dead, já li diversos outros livros, inclusive Dança da Morte, que é do Stephen King, que eu citei aqui também. Não terminei, mas li boa parte. Dá para entender qual que é a estrutura. Enfim, então essa aqui é a minha recomendação. Esses são 5 livros que eu recomendo, que são essenciais para escritores. Mas se apegue principalmente a isso. Para você aprofundar a sua escrita, você tem que ler bastante. Tanto de temáticas, né, de temas e de gêneros da sua própria escrita, mas também de outras, tanto para inspiração quanto para aprendizado. Então, ler como que um poeta expressa suas palavras, como que um cronista ele escreve, como que até quem escreve de gênero dramático, você pode ler uma tragédia, você pode ler, enfim, uma tragicomédia, você pode ler uma farsa, enfim, de qualquer tipo, qualquer tipo de escrita, ela é válida para você aprender e nesse olhar como escritor, você entender como que você pode entrar nesse mundo. Então é isso, não são, como eu falei, não é um manual nem nada disso, mas é muito interessante para você desenvolver na sua escrita e é o que eu faço até hoje, eu vou fazer sempre, que é desenvolver cada vez mais a minha escrita a partir das minhas leituras. Então é isso. Novamente eu peço aquele favorzinho que é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e, me diga aqui o que você achou de tudo isso. Combinado? Até mais, um abraço e tchau, tchau.